Vamos lá, vamos começar a nossa videoaula dessa semana. O professor está dando início a um conteúdo que vocês vão encontrar na apostila de vocês, é o conteúdo lá do capítulo 44, Movimentações Comunistas. Tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com a ideia do comunismo, até na live que eu fiz com vocês, alguns alunos que participaram, eu fiz um comentário importante, né? A gente não vai trabalhar com ideologia, tá? A ideia aqui é a gente trabalhar com as questões factuais, né? Tendo em vista que essa ideologia, o comunismo, ele fez parte aí do contexto histórico da humanidade desde o século XIX, né? Surgindo como uma ideologia que ao longo do século XX acabou sendo colocada em prática, né? A gente tem que lembrar aí dos acontecimentos lá da Revolução Russa de 1917, onde a primeira experiência comunista aconteceu, né? A Rússia ela implantou o comunismo e a partir dessa contextualização, a gente consegue também ir direcionando o que vai ser agora o nosso conteúdo das chamadas movimentações comunistas aí do século XX, tá? O nosso recorte temporal é o mundo pós Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos ver ali os acontecimentos relacionados aí à expansão do comunismo no pós Segunda Guerra Mundial. Então a gente não está desvinculando ou separando conteúdos. Né? Na verdade, a gente está fazendo aí uma linha cronológica e a gente está dando continuidade àquilo que vinha sendo estudado anteriormente. Né? Nós trabalhamos com a Segunda Guerra Mundial, nós trabalhamos com uma consequência direta da Segunda Guerra Mundial, que foi aí a Guerra Fria, né? A disputa ideológica entre as duas superpotências que emergiram naquele contexto, né? Que de um lado os Estados Unidos defendendo a ideologia do capitalismo, do outro lado a União Soviética defendendo a ideologia do socialismo, e é nesse viés aí que nós vamos estar trabalhando, a expansão do socialismo nesse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, obviamente que influenciado aí pelas ideias da Guerra Fria, né, a essa busca, né, pelas áreas de influência que tanto o professor vem falando com vocês ao longo das aulas gravadas, ou na época que a gente estava com as aulas presenciais, né? E nas lives também, quando eu tenho oportunidade, esse tema Guerra Fria, essa disputa ideológica, ela sempre vem à tona, né? Isso por quê? Porque o contexto histórico que nós estamos trabalhando nos remete né? A tal ideia e a tal contextualização. Tá? Um outro elemento que é importante nós resgatarmos aqui nesse momento inicial aí do nosso conteúdo é a questão relacionada com o conteúdo anterior que nós abordamos aí nas últimas aulas gravadas e conversamos nas últimas lives também, que foi aí o acontecimento da descolonização afroasiática, né? Então vamos relembrar aqui rapidamente, ó, um elemento que promoveu a descolonização afroasiática, o enfraquecimento dos colonizadores, na sua maioria os países europeus, que em decorrência da Segunda Guerra Mundial, né, eles acabaram perdendo aí o controle e o seu poder de controlar ali os territórios outrora ocupados por eles, né, no final do século XIX e ao longo ali da primeira metade do século XX, e abriu um espaço para que os movimentos emancipatórios nesses territórios acontecessem. Né? Vale destacar também, né, que a criação da ONU e todo o discurso da ONU pela liberdade dos povos influenciou, de certa forma, a Guerra Fria. Ela também teve aí uma influência bem marcante nesses processos de descolonização. E essas movimentações comunistas que nós vamos trabalhar nessa unidade aqui, elas estão diretamente ligadas aí a esse contexto do mundo pós Segunda Guerra Mundial, né? Essa questão relacionada aí com o enfraquecimento dos países europeus, os movimentos emancipatórios que aconteceram, né, nos territórios africanos e nos territórios asiáticos,
e até mesmo não só os movimentos emancipatórios, mas uma certa ideia de avanço e expansão das ideias aí, das ideologias do capitalismo e do comunismo. E no caso específico aqui nós vamos trabalhar com essa expansão do comunismo que encontrou espaço aí nessas lacunas, né? Encontrou lacunas, melhor dizendo, nesses enfraquecimentos aí que a Segunda Guerra Mundial ela promoveu aí nos até então países hegemônicos, né, países imperialistas que dominavam, né, a geopolítica mundial nesse contexto, certo? Bom, eu havia comentado, né, até na live que eu fiz com alguns alunos, que a gente ia trabalhar nesse início aqui já o processo aí dos acontecimentos factuais, né? A gente já ia entrar falando da questão da China, como que a China se tornou comunista, a gente ia trabalhar já a questão do comunismo na ilha de Cuba, na América, né? Um golpe bastante significativo para o capitalismo estadunidense, que a gente poderia já falar aí da questão lá do Vietnã, a guerra do Vietnã, né, que também tem aí uma disputa envolvendo essas questões ideológicas, né, a questão da Coreia, né, a divisão da Coreia também em dois territórios, que envolve aí o avanço ou as movimentações comunistas, mas enfim, né, eu optei por nessa primeira videoaula, ao invés da gente falar dessa questão história factual, né, porque a gente vai trabalhar daí mesmo o fato e não a ideologia, eu optei por a gente fazer aqui uma reflexão acerca, né, dessa situação toda aí que motivou esses acontecimentos aí, essas movimentações comunistas. Para isso, tá, a gente vai trabalhar um pouquinho aí com 3 atividades que estão propostas logo no início da unidade. Ao invés de eu fazer isso com vocês na live e tal, que a gente vai ter, que eu costumo fazer ali atividades com vocês nas lives, né, eu vou optar nesse momento aqui para a gente já fazer essas atividades, né, para posteriormente, quando nós entrarmos nessa questão factual, nós estejamos já bem inteirados aí a respeito, né, de como que era o contexto da época, quais eram as situações, né, que a gente vai relembrar essas situações que estavam acontecendo aí em escala mundial, que favoreceram aí esses avanços da ideologia comunista também em alguns territórios aí do globo. Então vamos lá para a nossa sequência. Nós vamos começar lá com o ponto de partida, né? Para se vocês quiserem acompanhar aí pela apostila de vocês também fica legal. Quiserem fazer anotações já acerca dos comentários que o professor vai fazer aqui, fica ótimo também. Eu não sei se de repente aí a imagem fica muito pequena para vocês, né? De repente está assistindo aí na tela do celular ou no notebook e não fica aquela imagem assim um tanto quanto nítida, né? Então, o que nós temos aí nesse ponto de partida aí da página 32, né? Nós temos ali 3 fotos, né? O professor vai até dar uma olhadinha aqui na apostila, porque para mim também ficou pequenininho ali na tela do computador, né? Então, nós temos a foto ali do Ho Chi Minh, 1946, né? Nós temos uma foto do Mao Tse-tung na Praça Tiananmen, 1969. E nós temos ali uma foto, né, do Fidel Alejandro Castro Ruz, em Havana, 1965. Nós temos a imagem aí, né, de 3 personagens, né, que vão ser personagens, né, e atuantes, né, vão ser líderes históricos aí de movimentos que nós estaremos estudando ao longo dessa unidade, né? Revolução Chinesa, Revolução Cubana, né? A implantação do comunismo, do socialismo em Cuba. E a partir dessas imagens aí, nós temos algumas considerações a se fazer, né? Então, ali está escrito para nós assim no ponto de partida. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreram em diversas colônias movimentos de emancipação política. Acabamos de estudar isso daí no conteúdo anterior, né? Falamos bastante sobre essa situação aí das emancipações políticas
a tal da descolonização afro-asiática. Em muitas das regiões submetidas à ação imperialista, às ações imperialistas, surgiram grupos que defendiam, além da expulsão dos estrangeiros, também a adoção do socialismo. Tá? Então, a ideia, né, não era somente a emancipação e a liberdade. Dentro desses movimentos de emancipação aí, também havia a discussão ideológica, né? Qual sistema político vai ser adotado? E a gente tem que estar, né, com uma clareza de pensamento que nesse momento aí a discussão girava em torno de duas ideologias, né? A ideologia do liberalismo, né, que nós chamamos aí de uma forma mais familiar de capitalismo, e a ideologia, né, da economia planificada, que nós chamamos aí, né, de comunismo, né? Tem aquele lance socialismo, comunismo e tal, mas a gente não vai entrar nessa discussão conceitual aqui agora, né? Então, alguns países queriam a adoção do socialismo, tá? E fatalmente, né, a implantação posterior do comunismo. Então, a esse respeito, qual que é a reflexão, tá? A reflexão é: que relação existe entre a exploração imperialista e a adoção do socialismo? Como que eu posso fazer uma relação dessas duas coisas aí? O que elas têm a ver uma com a outra? Tá? Então, a primeira questão que eu penso que nós deveríamos pensar, né? Então, a primeira questão que eu vou colocar aqui para a gente pensar é a ação imperialista como sendo aí uma prática que teve como objetivo sugar a riqueza desses territórios colonizados, né? Então, os colonizadores eles não se preocuparam em hipótese nenhuma em promover desenvolvimento. Tá? Desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento político, né? Nesses territórios. E isso trouxe um legado bastante negativo, né? Quando dos movimentos emancipatórios no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente poderia pensar, né, e a gente deve pensar, melhor dizendo, que esses territórios aí, eles não tinham infraestrutura nenhuma para se desenvolver, tendo em vista que a infraestrutura que foi colocada lá era uma infraestrutura que visava atender aí as práticas imperialistas de retirada de riqueza do território, né? Eles tinham uma atividade econômica bastante incipiente, tá? Muito dependente aí das questões da economia do colonizador, da economia internacional, né? A sua grande parte eram países aí de uma economia primário exportadora, né? E para piorar, né, que o professor comentou, né, nas últimas videoaulas, principalmente levando em consideração o território africano, havia as rivalidades internas que muitas vezes foram causadas pelos próprios colonizadores que faziam com que esses territórios eles tivessem aí um desequilíbrio muito grande, tanto na questão política, quanto na questão administrativa, quanto na questão econômica, ou seja, era uma fragilidade muito acentuada, né? Então, levando em consideração esses aspectos aí, né, e esse aparato de exploração, a gente vai entender que a ideologia do socialismo, né, isso veiculada pela União Soviética nesse momento, e a Guerra Fria ela já se faz presente aqui, a gente tem que entender ela presente nesse contexto, era uma alternativa, né? Essas condições de vida péssima que a maior parte da população desses territórios vivenciava durante o período da dominação imperialista, fez com que eles com que essa ideologia, né, elas alimentassem a esperança de que o socialismo poderia trazer aí uma solução para que eles pudessem solucionar a crise. Tá? Era uma alternativa.
Tá? Tendo em vista que o sistema capitalista exploratório, que deixou sequelas bastante complicadas para esses territórios dominados aí, já não representava essa esperança de desenvolvimento. Tá? Então eu penso que esse ponto de partida nos coloca nesse ambiente. Tá? Com essas ideias que a gente tem que pensar, por exemplo, a questão da China ou em Angola, né, que nós também tivemos aí a questão de movimentos de implantação do socialismo e até a própria questão de Cuba, né? Essas movimentações socialistas elas vão entrar nesse contexto aí de desafio mesmo em relação ao capitalismo implantado pelos colonizadores, tá? Bom, na página 33, né, nós temos lá uma outra atividade, né, que ela começa na página 33 e ela avança até a página 34. Tá? Vou fazer a leitura dela aqui e nós fazemos os comentários. Né? Então, para iniciar os estudos sobre movimentos revolucionários e as guerras que ocorreram nas regiões citadas, né, a gente pensar aí que a apostila cita para vocês a China, cita lá a Coreia, cita lá a Cuba, cita o Vietnã, né? Estabeleça algumas relações com os assuntos anteriormente estudados. Comece pela leitura dos documentos. Então, nós temos 2 documentos ali para nós observarmos isso na página 33. Né? Bom, primeiro documento, documento escrito. Vamos lá. Ó. A Guerra Fria, nome pelo qual passou a ser conhecido o grande conflito, assumiu desde logo seu caráter predominantemente ideológico e de aniquilação mútua. Então, era uma disputa ideológica que tinha como objetivo aí você cercar e impedir o desenvolvimento do seu rival. Era esse o objetivo do capitalismo, era o mesmo objetivo do socialismo, né, do comunismo em relação ao capitalismo. Tá? Uma luta que, em última instância, já vinha sendo travada desde 1917 entre o capitalismo e o socialismo. Tá? Mas que agora jogaria a humanidade à beira do abismo nuclear e a dividiria em relação a todos os grandes temas de sua existência moral e social. Então, essa disputa ideológica ela ganhou uma amplitude maior no pós-Segunda Guerra Mundial, tendo em vista que Estados Unidos e União Soviética eles emergiram como 2 grandes potências do mundo nesse período. Tá? Bom, o documento ali iconográfico, né? A imagem que está ali, né? É um cartaz anticomunista francês em que se alerta a França sobre a possibilidade do país cair nas garras da URSS. Na representação, a gente vê o Stalin, né? Na representação, Stalin dança atirando facas ao som da balalaika. Né? Balalaika é um instrumento musical típico russo que ficou muito caracterizado aí dentro da Guerra Fria, né, como sendo um elemento aí comunista, né? Agora há pouco eu estava dando uma volta de carro e eu estava escutando Scorpions, né? Uma música do Scorpions, que na próxima live eu vou até apresentar essa música do Scorpions para vocês e a gente vai analisar, né? Eu vou pegar o clipe dessa música do Scorpions aí, e ele cita a balalaika na música, né? Veio aqui na minha memória isso daí. Então a gente vê lá o Stalin, né? Ele jogando as facas dos países que estavam, né, seguindo aí a ideologia do comunismo. Então, ó, ele jogou a faca lá na Polônia, ele jogou a faca na Hungria, né, da Alemanha Oriental, né, a gente vê a Alemanha dividida em 2 ali, da China, né, Bulgária, enfim, vocês podem observar aí que é a dança das facas aí, e a balalaika tocando ali no final, e ele tentando arremessar uma faca na França, né, então um cartaz anticomunista, tá? Bom, vocês virando a página aí, vocês vão ter as atividades lá, ó. Primeira lá, ó. Por que o autor do texto estabelece o ano de 1917 como data do início da luta travada entre o capitalismo e o socialismo? Moleza essa, né? Porque em 1917 nós tivemos um processo revolucionário que estabeleceu o socialismo na Rússia, né? O primeiro grande
experiência socialista, né, ou a primeira experiência socialista da história da humanidade, né? A Rússia ela até abandona a guerra, né, para viver esse processo revolucionário, e quando eles implantam o socialismo, é uma ideologia que se opõe ao capitalismo. Então, a partir desse momento aí, nós temos uma separação entre o capitalismo e o socialismo. A questão número 2, se as disputas e rivalidades ideológicas já ocorriam desde 1917, se desde 1917 o capitalismo e os países capitalistas eles se opunham ao socialismo implantado na Rússia, o que levou os Estados Unidos, capitalista, né, França e Inglaterra, também capitalistas, a se aliarem à União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial? Também é outra questão bem fácil, né? A gente já trabalhou isso daí. Eles tinham um inimigo em comum, né? O motivo foi a necessidade deles lutarem contra o inimigo maior de todos esses países aí, que era a Alemanha, né? O Hitler ele tinha uma pretensão expansionista assim absurda, né? Tanto que ele fez ali um acordo, um pacto de não agressão com a União Soviética, e depois ele rompeu esse pacto, né? Porque a ideia dele era desse expansionismo territorial de criar a grande Alemanha, né? Formar o chamado Terceiro Reich, né? E dentro desse expansionismo territorial, e ele entrou em choque, né, com esses países, né? Entrou em choque aí com a Inglaterra, a França, os Estados Unidos acabam entrando por causa, né, do ataque a Pearl Harbor, que também é uma pretensão imperialista dos japoneses lá no Extremo Oriente, e entra em choque com a União Soviética, né, sob o comando do Stalin. Então, estão juntos porque o inimigo era em comum. Porém, tá, dentro da própria guerra, o professor trabalhou com vocês anteriormente aí, que a disputa entre capitalismo e socialismo já se processou. A gente pode dizer que a Guerra Fria ela começa no contexto da Segunda Guerra Mundial. Basta a gente lembrar, né, a questão lá da Batalha de Stalingrado, a vitória do exército soviético sobre o exército do Hitler, o rolo compressor que eles vieram fazendo, né, em direção à Alemanha e a tomada de Berlim, e rapidamente os países capitalistas eles têm que dar uma resposta e uma contrapartida, senão a União Soviética ia ganhar a guerra sozinha, e isso seria algo extremamente complicado, né, para essa disputa de ideologias que já se processava no contexto da Segunda Guerra. E aí nós tivemos o tal do dia D, né, que foi a resposta aí àquilo que os soviéticos estavam fazendo ali na parte oriental da Europa. Por fim, nessa atividade, está lá para nós assim, qual é o tema tratado na caricatura francesa? Qual que é o tema tratado na caricatura francesa? O tema é a expansão, né, socialista pelo território europeu após a Segunda Guerra Mundial. Então a gente observa ali vários países europeus, né, principalmente países do chamado leste europeu, aquela situação geopolítica, né, de Guerra Fria que o professor trabalhou com vocês, né, o mundo, né, se dividiu entre o capitalismo e o socialismo, e a Europa, né, também se dividiu no sentido da parte oriental seguir ali as orientações e o alinhamento com a União Soviética, enquanto a parte ocidental seguiu, né, a orientação e o alinhamento com o capitalismo liderado pelos Estados Unidos, né. Então o tema tratado ali é exatamente esse daí, a expansão do socialismo soviético, né, principalmente no leste europeu, né, e a ameaça que isso daí representava para a parte ocidental da Europa. Vale a gente destacar aqui, né, galerinha, que hoje eu falar em Europa Oriental, Europa Ocidental, é meramente uma questão de posicionamento geográfico, né? Eu já afirmei isso para vocês algumas vezes, mas nesse contexto aí que a gente está trabalhando agora, esses acontecimentos aí, né, dos movimentos comunistas que a gente vai estar trabalhando agora, falar de Europa Oriental significava estar falando, né, de território onde prevalecia o comunismo, e a Europa Ocidental onde prevalecia o capitalismo. Tá? Então isso aí é uma questão bem latente aí nesse período. E por fim, meus queridos, vamos trabalhar com essas outras versões aí, página 34, né?
Nessa atividade, outras versões da página 34, a gente tem ali uma charge, né, um cartoon, melhor dizendo, né, um cartoon. Generais da OTAN, 1952, é um cartoon, né? Na legenda ali a gente pode ler, né, que a ilustração é de origem soviética, isso é um detalhe importante para fazer a atividade, né? Estão representados os generais da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, da OTAN. E o enunciado da questão, nossa, minha mão quase tampa aqui, né, a tela, mas vamos lá. Como a Guerra Fria se revelava um conflito predominantemente ideológico e de aniquilação mútua, ambos os blocos lançaram mão da propaganda. Então vamos observar a imagem a seguir, né? Então na imagem aí a gente vê vários militares, né, que são os generais da OTAN, que estão sendo representados aí. Eles estão marchando, né? A gente vê ali eles em posição de marcha, né? Existe um que está direcionando para que lado eles devem marchar, expressão sisuda de todos eles ali. E a gente vai ver alguns elementos que aparecem na imagem aí que nos ajudam a construir a resposta à pergunta, né? A pergunta é: descreva como os países capitalistas integrantes da OTAN são representados. E vamos citar os elementos presentes na imagem que comprovem a resposta, né? Então, eles estão representados aqui como os novos nazistas, como os novos representantes do totalitarismo dentro do contexto da Guerra Fria. A União Soviética queria passar essa imagem aí de forma, né, a promover a aniquilação, né, dos seus rivais aí do lado capitalista, né? Quais que são os elementos que a gente pode comprovar isso daí, que eles estão sendo representados como os novos representantes, né, do totalitarismo? Olha aqui, ó, um cartaz, né, um quadro do Hitler embaixo do braço desse general, uma bomba V2 preso aqui no cinto do general. Se nós olharmos aqui para esse capacete, ó, dá um zoom aí, ó, vocês vão ver a suástica nesse capacete desse militar. As condecorações aqui em forma de caveira, que eram características, né, da SS, né, da polícia nazista, né, eram condecorados aí com símbolos de caveira, e pelos uniformes aqui a gente consegue constatar que são, né, os representantes do Ocidente, né, como por exemplo ali representantes da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos e até mesmo, né, dos alemães orientais, né? Eles são colocados aqui, né, como os novos, né, os alemães ocidentais, perdão, eles são colocados aqui como os novos, né, representantes do totalitarismo. Certo, galerinha? É mais ou menos isso que o professor queria falar para vocês, né? Nossa explanação aqui, ela está chegando ao fim, né? Eu até optei por fazer essa explanação primeiramente para depois a gente ir para a questão factual, porque se eu fosse colocar as duas juntas na mesma videoaula, a gente teria aí um problema, ia ficar muito extenso aí, ficaria muito pesado para se trabalhar, né? Então, a gente trabalhando essa contextualização inicial aí, na próxima videoaula, o professor entra aí com as questões factuais da movimentação comunista aí nesse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, e nesse mundo aí dos conflitos relacionados aí com a Guerra Fria, certo? Nossa live, espero que vocês assistam essa aula antes da live de quarta-feira, então fica combinado aqui que na nossa live de quarta-feira nós vamos trabalhar, né? Vamos pensar um pouquinho, vamos diversificar um pouquinho e vamos trabalhar aí com uma música do Scorpions que nos remete aí a essa questão da Guerra Fria, certinho? Tá? Vai ser bem legal, garanto para vocês, tá bom? Valeu, abraço, fiquem bem e até a próxima.